Fala aí, minha querida e meu querido, tudo bem? Eu sou o Tchê e esse é o meu canal. Nós estamos aqui para discutir a prova da FAMERP de Química, a prova de conhecimentos gerais. São 10 questões e a gente vai destrinchar as questões uma por uma. O meu pedido a você é que, caso você goste desse conteúdo, que você deixe aí o seu like, deixe um comentário dizendo o quanto esse conteúdo te ajudou a fazer uma boa revisão, te ajudou a entender melhor os conceitos de química, tá bom? Fica o nosso combinado. Vamos às questões, queridos. A prova da FAMERP é uma prova muito clássica já, né? Uma prova feita pela Banca Vunesp, não foge muito da nossa expectativa, então foi uma prova muito parecida com as provas dos anos anteriores, não tem muito o que se dizer sobre o nível da prova, né? Manteve-se aí, é um reloginho essa prova da FAMERP. Então vamos lá, vamos discutir as questões em si. Temos aí a questão de número 51, que fala sobre a reação de saponificação, uma reação extremamente importante para nós, né? A reação de saponificação, ela é conhecida como uma reação de hidrólise básica de um ácido graxo, né? Então, ele justamente diz aí, o sabão é formado por um sal de ácido graxo. Então, aqui você já tem um termo muito importante para a resolução da questão. O sabão, ele é, na verdade, né, o principal componente do sabão é um sal. E um sal é um composto iônico. Se você se dá conta disso, você já sai eliminando alternativas. Por exemplo, a alternativa da letra B não apresenta um composto iônico, ela apresenta um composto molecular. Né? Você tem aí um éster grandalhão, né? Um éster grandalhão. E não é um composto iônico, assim como a letra E. A letra E não constitui um composto iônico, é um composto molecular, é um ácido carboxílico de cadeia longa, portanto um ácido graxo, mas não é um sal de um ácido graxo. Então, só de saber que o sabão é um sal, você já elimina a letra D, elimina a letra E. Legal? Nos outros, você tem, né, um cátion de sódio e um ânion orgânico. Bacana? Vamos lá. Então, o sabão é formado por um sal de ácido graxo, apresenta uma extremidade hidrofílica, iônica, e outra lipofílica, que é uma longa cadeia linear. Uma longa cadeia linear e apolar. Então, eu espero que seja uma cadeia carbônica longa. Suave? Essa constituição explica a ação tensoativa e emulsificante do sabão em solução aquosa, formando estruturas micelares em que a gordura é dispersa em água. Então, gente, o sabão funciona justamente por ele ter esse caráter anfifílico, que aqui a questão chamou de ação tensoativa. Anfifílico porque o sabão tem uma parte polar, que tem afinidade com a água, e uma parte apolar, que tem afinidade com a gordura, lipofílico, afinidade com a gordura, tá bom? E essa reação de hidrólise básica, pessoal, ela vai ser justamente de um lipídio, né? Você tem um lipídio, que é um óleo ou uma gordura, normalmente uma gordura, reagindo com uma base, geralmente a base é o NaOH, e você tem aqui como produtos o glicerol, que é a famosa glicerina, e o sabão, que é um sal de ácido graxo, certo? Então, gente, você nem precisava conhecer a reação, só estou usando a questão aqui para nos relembrar. Mas a questão ela é respondida de maneira direta porque ele pede um exemplo de uma estrutura que corresponde à de um sabão. E o sabão é um sal de ácido graxo. E ácido graxo é um ácido carboxílico de cadeia longa. Então você espera ter uma parte que é de um ácido carboxílico de cadeia longa. Então você vai ter uma cadeia carbônica bastante longa. E no final você tem o grupo C dupla O, que é a parte do ácido graxo, né? Um ácido carboxílico de cadeia longa, só que aqui o oxigênio menos e aqui Na+, certo? E aí o número de carbonos na cadeia vai ser determinado pela própria alternativa. Então você fica com resposta com a alternativa da letra A. É a única que apresenta uma cadeia carbônica longa e que termina nesse grupo C dupla O,
que é justamente essa parte aqui, ó. C-O-O-Na+, né? O ânion e o cátion. Acabou. A letra B traz um composto que termina em um ácido sulfônico, um sal de um ácido sulfônico. Você tem ali o grupo enxofre com 4 oxigênios. Isso já seria característica mais de um detergente, certo? Seria característica mais de um detergente. Na letra C, você também tem um sal de ácido carboxílico, mas não é um ácido carboxílico de cadeia longa. É um ácido carboxílico que tem 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos não constitui uma cadeia longa. Então, a resposta que realmente mostra a composição do sabão, letra A. Beleza? Então, importantíssima reação de saponificação, importantíssimo a gente conhecer a estrutura, a ideia de um sabão. Beleza? Vamos em frente. Queridos, questão 52 já é uma questão de atomística, é uma questão em que a gente vai ter a composição de um átomo. E nós sabemos, né, de uma maneira bastante simplificada, que o átomo é constituído de partículas subatômicas, sendo elas prótons, nêutrons e elétrons. Né? Prótons, nêutrons e elétrons. A gente sabe que no núcleo do átomo temos prótons e nêutrons e que na eletrosfera, elétrons. Suave, maravilha. Ele diz assim: o radioisótopo estrôncio 90 é subproduto importante da fissão nuclear do urânio 235, fazendo parte do resíduo nuclear de reatores de usinas termonucleares. Esse isótopo foi um dos responsáveis pela contaminação do solo e da água nos arredores das usinas de Chernobyl e Fukushima, após os acidentes nucleares ocorridos em 1986 e 2011, respectivamente. O cátion estrôncio 2+, encontrado no solo nessas ocasiões, apresenta. Pessoal, lembrando que vocês têm acesso à tabela periódica no fim da prova. Então, você poderia saber que o estrôncio, vamos entender o átomo de estrôncio. Se ele fala que se trata do estrôncio 90, lembra que esse número aqui em cima é o famoso número de massa. E o número de massa, que a gente representa com a letra A, ele é igual à soma do número de prótons mais nêutrons. Essa é a definição de número de massa, prótons mais nêutrons. E se você for dar aquela olhadinha rápida na tabela periódica, eu deixei aqui, ó, na família 2, você tem o nosso glorioso estrôncio aqui, ó. E aqui em cima você tem o número atômico do estrôncio, 38. Então é o estrôncio 38. E o que é esse 38 mesmo? É o número atômico, que é o número de prótons. Pronto. Então você sabe que o estrôncio tem 38 prótons. E aqui você já começa a olhar para as alternativas com um pouquinho mais de malandragem, um pouquinho mais de malícia. Então, se você olhou para a tabela e viu que o estrôncio tem número atômico 38, já está definido. Ele tem 38 prótons, isso não muda. Beleza? Então você já pode eliminar a letra A, que diz que tem 40 prótons. Você consegue eliminar a letra C, você consegue eliminar a letra E. Você ficou entre B e D, ambas mostrando 38 prótons. Só que pensa comigo, o átomo neutro de estrôncio tem número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas. Então, se ele tem 38 prótons, o átomo neutro de estrôncio também vai ter 38 elétrons. Só que como eu estou falando aqui do estrôncio 2+, né, ele quer falar do cátion, estrôncio 2+, isso significa que ele perdeu 2 elétrons. Então, se neutro ele tinha 38 prótons e 38 elétrons, só que para virar o cátion ele perdeu 2 elétrons, isso significa, consequentemente, que ele vai ter 36 elétrons. E aí a gente olha para as duas alternativas e isso já faz a gente marcar a letra D de dado. Porque é a única alternativa que mostra que o estrôncio 2+ tem 38 prótons e 36 elétrons. Acabou. Sendo que você poderia confirmar o número de nêutrons sabendo que o número de massa, 90, é igual ao número de prótons, 38, mais o número de nêutrons. E aí você fazendo 90 menos 38, você chega exatamente em 52 nêutrons.
e isso mostra que a letra D de dado é a nossa resposta certa. Fez sentido, pessoal? Então, prestem atenção nesses detalhes de composição do átomo, o que é número de massa, o que é número atômico, como ler isso na tabela periódica, que sempre vai dar certo para você. É nóis? Próxima questão, queridos. Questão 53 é uma questão de separação de misturas. Muito inteligente a questão, muito bonitinha. Dá uma olhada aqui. Leia o texto para responder as questões 53 e 54. Bom, não é um textão, né? Não é um texto absurdo. Você vai ler ali. A pólvora negra é um explosivo bastante comum e antigo, né? Dizem que foi inventada pelos chineses. É formado por uma mistura sólida de nitrato de potássio, que é um sal, né? Nitrato de potássio é um sal, carvão e enxofre. Bacana. Os componentes de uma amostra de pólvora negra foram isolados a partir do procedimento esquematizado a seguir. Vou dar um zoom no procedimento. Ele pegou a pólvora negra e fez o quê? Adição de água em excesso, agitação e filtração. Beleza? Pegou a pólvora negra, colocou na água, agitou e filtrou. Só que aí, já vamos para o quadro abaixo. O quadro apresenta a solubilidade dos componentes da pólvora negra em água e em disulfeto de carbono. Vamos pensar primeiro na água. O que ele fala sobre os componentes, de como eles se comportam na água? O carbono é insolúvel, não vai dissolver na água. O nitrato de potássio é solúvel. É solúvel. Ó, vou até marcar aqui. Ele é um sal solúvel em água. E o enxofre é insolúvel. Então, o que acontece com a pólvora negra quando você coloca na água? O nitrato de potássio dissolve e os outros dois não dissolvem, carbono e enxofre. Então, no momento em que você filtra, o que vai ficar no filtro? O sólido que não dissolveu. Então, aqui, esse sólido B, ele é uma mistura de carbono e enxofre, que são os dois insolúveis em água. E o líquido A, ele é uma solução aquosa de KNO3. Vê se você concorda comigo. Tem KNO3 dissolvido na água. E aí, vamos pensar aqui na esquerda. Imagina que você tenha uma solução aquosa de nitrato de potássio. E aí você promove evaporação. O que evapora? A água. O que fica? O sal. Né? Se você pegar sal e água e evaporar, a água só evapora e o sal fica. Então, o sólido D é o nitrato de potássio, é o KNO3. E o vapor C é simplesmente água. A água que evaporou, o sal ficou. Então, só de saber isso, já vamos na malandragem para as alternativas. No processo de separação apresentado, os sólidos D, F e H são quem? O D eu já sei quem é. O D eu já sei que é o KNO3. E com isso, queridos, a gente já elimina a letra A, já elimina a letra D, já elimina a letra E. Não tem como o sólido D ser carbono ou enxofre, já que eles nem dissolvem na água. Fez sentido para vocês? Tranquilo? Então você já eliminou 3 alternativas. Lindo demais. Gente, voltando aqui agora para o outro lado, o lado esquerdo. Você tem carbono e enxofre. E agora você adicionou sulfeto de carbono, que é o CS2, líquido em excesso. E aí agitou e filtrou. Vamos lá. Como é que se comportam em CS2 o carbono e o enxofre? Porque o KNO3 já separou. Esquece ele. Esquece ele. Como é que carbono e enxofre se comportam em CS2? Então, o enxofre dissolve. O carbono não dissolve. Então, quando você colocar disulfeto de carbono nessa mistura de carbono e enxofre dissolveu, carbono ficou. Se você filtrar, quem você vai estar separando? O sólido, que é o carbono. Então, o sólido F nada mais é do que carbono. E o líquido E é a mistura de disulfeto de carbono com enxofre. E aí você vai destilar e vai obter o líquido G, que é o disulfeto de carbono, e o sólido H, que é o enxofre.
Entendeu? Então, já que o enxofre dissolve, ele vai dissolver e depois você vai ter que separar por destilação. Já o carbono ficou no filtro. Acabou. Então, o sólido F é carbono. O sólido F é carbono. Resposta letra B de bola. Não tem como ser outra alternativa. Né? O D é o KNO3, o F é o carbono e o H, que foi o que sobrou por último ali, ó, é o enxofre. Uma belezinha de questão. Bonita, né? Porque envolve solubilidade e envolve você entender um pouquinho desses processos de separação de misturas. Mas nada muito bitolado, nada muito decorado. Achei bonita a questão, certo? E ele aproveita que ele está falando nessa questão da pólvora e ele resolve mostrar a reação de ignição da pólvora negra. Olha lá, na ignição da pólvora negra ocorre transformação química representada a seguir. E aí você tem 10KNO3. Eu vou até escrever essa reação por extenso aqui do lado, vai demorar um pouquinho, mas eu acho que vai valer a pena. Vamos colocar aqui, ó, 10KNO3. Eu vou ignorar o estado físico, porque para a gente não vai importar ele agora. 10KNO3 mais 3 enxofres mais 8 carbonos, formando 2K2CO3, né, que é o carbonato de potássio, K2SO4 mais 3, mais 3K2SO4 mais 6CO2 mais 5N2. E eu quero que vocês percebam, eu vou focar só na reação daqui a pouco, mas vamos ver o enunciado. Eu quero que vocês percebam que ele está falando de oxirredução. O fenômeno representado é uma reação de oxirredução. Ele está afirmando. É uma oxirredução em que... E aí ele quer saber quem é oxidante e quem é redutor. Lembrando, pessoal, oxidante é a substância que tem o elemento que sofre redução. Redutora é a substância que contém o elemento que sofre oxidação. Então eu tenho que analisar o NOx de todo mundo aqui que está participando do processo. Então vamos lá, gente. Agora dando um zoom aqui. Vamos calcular o NOx de todo mundo. NOx do potássio. Potássio é metal alcalino, NOx fixo 1+. O NOx do potássio nos produtos também é 1+ aqui, 1+ aqui. Então o potássio não sofreu processo nenhum. Legal? Nitrogênio. O nitrogênio e o oxigênio aqui vão se comportar da seguinte forma. O nitrogênio aqui tem um NOx 5+, e o oxigênio tem um NOx 2-. Legal? Só que o nitrogênio, perceba, lá no produto, ele aparece na forma de gás nitrogênio, que é uma substância simples. Então, o NOx do nitrogênio aqui é 0. Opa, já encontrei alguém que mudou o NOx. O que está acontecendo com o nitrogênio aqui? O nitrogênio do KNO3, ele está passando de um NOx 5+ para um NOx 0. Está sofrendo uma redução. Está sofrendo uma redução. Então, o KNO3, que é a substância que contém o nitrogênio, eu já sei que é o quê? Oxidante. KNO3 é um oxidante. Sacou? O nitrogênio está ali. E ele, você percebeu, está sofrendo o processo de redução. KNO3, agente oxidante. Vamos olhar o enxofre. O enxofre aqui também sofreu uma alteração. O enxofre saiu de substância simples, com NOx igual a 0, e ele passou a um NOx 6+ aqui no sulfato de potássio. O oxigênio continua sendo 2- aqui, o oxigênio é 2- aqui, o oxigênio é 2- aqui. Só para a gente facilitando o processo. Legal? Agora vamos ver o carbono. Estou tentando botar cores diferentes para a gente enxergar com facilidade. O carbono tinha NOx 0 aqui, substância simples. O carbono aqui vai ter NOx 4+, o carbono aqui vai ter NOx 4+. Então, o que está acontecendo com o enxofre? O enxofre está passando de NOx, vou botar em verdinho aqui. O enxofre está passando de NOx 0 para NOx 6+.
Aumentou o NOx, está sofrendo uma oxidação. Se está sofrendo uma oxidação, então o próprio elemento enxofre, né? O enxofre ali é um agente redutor. E o carbono? O carbono, observem, o carbono ele também está passando de NOx 0 para um NOx 4+. Então está aumentando o NOx. Está aumentando o NOx, está sofrendo oxidação. Então o carbono também é um redutor. Pronto. Tem que procurar alternativa que diga isso agora. Que o KNO3 é oxidante, que enxofre e carbono são redutores. Vamos conferir aqui se a gente chega lá. Ó, vou diminuir aqui para a gente enxergar. Letra A. KNO3 e enxofre são oxidantes. Mentirinha. Letra B. KNO3 é oxidante. Começou bem. Carbono é redutor, enquanto o enxofre não participa. Mentira, o enxofre está mudando o NOx, então ele participa da transferência de elétrons. Letra B está fora. Letra C. KNO3 é oxidante. Lindo. Enquanto carbono e enxofre são redutores. Pronto. Está aí a nossa resposta, letra C. Acabou. Entendeu? Então, uma questão de oxirredução, mas que não era para balancear, nada muito complexo. Era para você identificar quem eram as substâncias cujo NOx variava e você ter esses conceitos de oxidante e redutor sem confundir. Legal? Se a gente confunde, aí a questão vira uma salada mesmo. Tudo bem? Próxima questão, queridos. Questão 55 já vai ser uma questão de continha. Mas se a gente tiver uma certa malandragem, uma certa malemolência, aquela esperteza, eu acho que fica uma questão mais simples. Vamos ver? Olha o que ele fala aí pra gente. A combustão completa do acetileno, C2H2, gera exclusivamente gás carbônico e água, conforme reação representada. Então você vê que os reagentes são gasosos e o CO2 é gasoso. Devido ao grande desprendimento de energia nesse processo, então uma reação muito exotérmica, o acetileno é utilizado como combustível em maçaricos para corte de metais ou fabricação de objetos de vidro, chamado de solda oxiacetilênica. Considere 14 litros de mistura em quantidades estequiométricas dos gases acetileno e oxigênio armazenada a 20 graus e 1,5 atm. Pessoal, essa aqui já é uma parte malandra. Pensa comigo. O que significa quantidades estequiométricas de gases? Esse aqui é um ponto essencial. Quantidades estequiométricas dos gases. Isso quer dizer que eles seguem, o volume deles segue a proporção estequiométrica. E qual é a proporção estequiométrica? 2 para 5. 2 para 5. Então, como é que eu divido 14 litros nessa proporção 2 para 5? E aí você, na malandragem, já percebe que 2 mais 5 são 7. E se você tem 14 litros, então multiplica tudo por 2. Se você tiver, pensa comigo, 4 litros de acetileno, de C2H2. Peraí que ficou feio ali, ó. Se você tiver 4 litros de C2H2 com 10 litros de O2, você concorda que você vai ter 14 litros? E você concorda que eles estão na proporção estequiométrica? 2 para 5 é a mesma coisa que 4 para 10. Lindo demais. E aí, rolou essa reação. Após a completa combustão, ele quer saber qual é o volume máximo de CO2 recolhidos na mesma condição de pressão e temperatura. E aqui a gente tem a sacada de estudo dos gases. Gente, se eles estão na mesma condição de pressão e temperatura, um determinado número de mols de gás vai ocupar sempre o mesmo volume. Então, volume e mols de gás são grandezas diretamente proporcionais. O que eu estou querendo dizer com isso? Pessoal, vocês estão percebendo que a proporção estequiométrica entre o C2H2 e o CO2 é 2 para 4. E 2 para 4 é a mesma coisa que 1 para 2. Você concorda comigo? É proporção.
Então eu já vou apagar aqui ó, o 2 para 4 e deixar mais simples ainda. A cada 1 mol de C2H2, eu formo 2 mols de CO2. E a gente sabe que, nas mesmas condições de pressão e temperatura, a proporção em mols é igual à proporção em volume. Então, o que eu estou dizendo para você é que, a cada 1 litro de C2H2 consumido, eu formo 2 litros de CO2. Mas, se eu tinha, no início, 4 litros de CO2, se eu tinha 4 litros, desculpa, de C2H2, quantos litros de CO2 eu vou formar no máximo? 1 está para 2, assim como o 4 está para 8. Acabou. O volume máximo de CO2 que você vai consumir, que você vai formar, na verdade, né, ele é produto, é um volume de 8 litros. Acabou, gente. Por isso que eu disse que é uma questão que, se você lê de maneira mais malandrinha, você consegue resolver até de maneira rápida. Então não tinha que usar nenhuma equação aqui de PV igual a nRT, nada disso. Tchê, mas então eu não usei para nada aquele 1,5 atm? Não, não usei para nada, porque as condições de pressão e temperatura se mantiveram. Então eu não precisava dos 20 graus, do 1,5 atm, estava ali para te distrair, entendeu? Então, se você entendeu assim, se você lembrava, peraí, a proporção em mols é igual à proporção em volume, você navegava bem na questão. Fez sentido, gente? Então, você tinha que descobrir quantos litros de C2H2 tinha. 4 litros. A proporção estequiométrica entre C2H2 e CO2 é 1 para 2. Então, se eu tinha 4 litros de C2H2, eu vou formar o dobro de CO2. Uma belezinha. Legal? Então, letra E. Vamos para a próxima? Queridos, questão 56. A tabela nutricional de determinado refri indica a presença de 21 gramas de açúcar, sacarose, a cada 200 ml da bebida. Considerando que a massa molar da sacarose é de 342 gramas por mol, qual é a concentração desse soluto em mols por litro? Você está vendo que, né, todas as alternativas estão em mols por litro. Então vamos fazer o seguinte. Primeira regrinha de 3 para dar uma ajeitada na questão. Se eu tenho 21 gramas de sacarose em 200 ml, então quantos gramas de sacarose eu vou ter em 1000 ml? Por que eu estou fazendo essa conta? Porque 1000 ml é 1 litro. E aí eu vou saber quantos gramas de sacarose eu tenho por litro. Legal? Então, se você fizer essa conta, você vai perceber que é só multiplicar por 5, né? Aqui, 200 para 1000, multipliquei por 5. Aqui, de 21 para m, também vou fazer essa multiplicação por 5. Então, essa massa é uma massa de 21 vezes 5, isso dá 105 gramas, não dá? Você tem 105 gramas de sacarose em 1 litro de solução, porque você pegou 1000 ml. Então, 105 gramas por litro. Como é que eu transformo para mols isso aqui? Número de mols é o famoso eminho sobre mão, massa da amostra sobre massa molar. Então, eu vou pegar os 105 gramas de sacarose e dividir pela massa molar da sacarose, que são 342 gramas por mol. E aí, quanto fica 105 por 342? Aí já dá para a gente ter uma noção, né, pessoal? 100, faz de maneira simplificada. 100 sobre 300 daria quanto? 1/3. 1/3 é aproximadamente 0,3. Não tem como ser 1 mol por litro. Não tem como ser 0,5 mols por litro. Não tem como ser 0,1 mols por litro. Você ficaria em dúvida entre 0,2 e 0,3, aí faz a conta numa boa. 105 por 342 vai dar aproximadamente 0,3 mols. Mols, né? Só que daí você sabe que é para 1 litro. Tem 0,3 mols de sacarose em 1 litro de solução aquosa de sacarose. Fechou? Resposta letra D. Acabou a questão. Percebeu? Dá para de vez em quando a gente usar o quê? Malemolência, jogo de cintura, sagacidade para fazer essas questões, beleza?
Pessoal, questão 57. Uma bonita questão também. Vamos dar uma olhada? Vai precisar dos nossos conhecimentos de leitura de tabela periódica. A carga comum dos íons mononucleares, íon mononuclear é um íon que tem um núcleo só. Dos elementos representativos é uma propriedade periódica e está relacionada com a distribuição eletrônica. Lembra que dependendo da posição do elemento representativo na tabela, eu sei que tipo de carga vai ter o íon. Eu sei que na família 1A eu tenho tendência a formar cátion 1+. Na família 2A ou família 2, eu tenho tendência a formar cátion 2+. Na família 3A, cátion 3+. E assim vai, né? E ele conta para você as fórmulas de alguns ânions polinucleares, ou seja, com mais de um núcleo, representadas na tabela. Então ele mostrou sulfato, é 2-, hidroxila, 1-, carbonato, 2-, a partir da classificação periódica. Ou seja, ele está apontando, dizendo assim, gente, olha para a tabela para responder isso aqui. E das informações fornecidas acima ali. Quais são as fórmulas do sulfato de alumínio, do hidróxido de alumínio, do carbonato de lítio e do fluoreto de cálcio? Então, você está vendo que os itens envolvem cátions de alumínio, cátion de lítio e cátion de cálcio. E aí você vai na tabela. E eu aqui, malandramente, já deixei uma do nosso ladinho aqui. Onde está o lítio na tabela periódica? Olha ele aqui. Família 1A, família 1. Então, o lítio forma lítio 1+. Família 2A é 2+. E olha quem está na família 2A, o cálcio. E quem está lá no outro lado, na família 3A, o alumínio, que tem uma carga 3+, portanto. Então, sabendo disso, identificando isso na tabela, eu já sei que o alumínio é alumínio 3+, que o lítio é lítio+, e que o cálcio é 2+. Então, se eu quero a fórmula do sulfato de alumínio, então eu tenho que juntar o alumínio 3+ com o sulfato, que é SO4 2-. Eu não sei como você aprendeu a montar os cátions e ânions, né? Mas tem professores que gostam de chamar de regra do escorrega. Você pegar aqui a carga, né? Assim, só o número, né? O valor da carga do cátion e jogar aqui para baixo o valor da carga do ânion e escorregar para cá. Então você vai ter o Al2 e aí todo o sulfato SO4 3. Esse é o sulfato de alumínio, Al2SO4 3. E só de você fazer isso, você já elimina a letra A, que aparece AlSO4, não rola. Você já elimina a letra C, Al3SO4. Você já elimina essa aqui, a letra D, AlSO4 3. Só de fazer isso, só de saber o sulfato de alumínio. E aí você tem o hidróxido de alumínio. Gente, mesma história. Hidróxido de alumínio é juntar o alumínio 3+ com o grupo OH-. Regra do escorrega. Você vai pegar esse 3 aqui e escorregar para o ânion. Esse 1 aqui vai escorregar para cá. Qual vai ser o resultado? Al, aí todo esse grupo OH recebe um 3. AlOH3. E aí você olha para as alternativas, você já marca a letra B de bola. Nem precisa fazer os outros se você não quiser. O único que tem o AlOH3 como sendo hidróxido de alumínio é a letra B, entre as que sobraram, né? Legal. Agora, estamos aqui, vamos fazer os outros. Carbonato de lítio, né? É o próximo. Carbonato de lítio. Vamos lá. Você tem lítio mais e tem o CO3 2-. Regrinha do escorrega. 1 vem para cá, 2 vem para cá. Então, você vai ficar com Li2, CO3, 1. Só que como é 1, você não precisa colocar. Fica Li2, CO3. Esse é o carbonato de lítio. E, por fim, ele quer o fluoreto de cálcio. Aí você, opa. Eu não botei na tabela aqui, mas se você procurar na sua tabela, você vai ver que o flúor está na família 17. O flúor está na família 17 aqui. Se ele está na família 17,
O flúor tem 7 elétrons de valência. Então, se ele quer atingir o octeto, para ele é mais fácil receber um elétron e ficar com 8 do que perder o 7. Então, o flúor ele tem tendência a formar ânions com carga 1-. Vou escrever assim, 1-. Legal? Porque ele não é um íon poliatômico ou polinuclear, como a questão se referiu. Então, se você quer representar o fluoreto de cálcio, você vai ter cálcio 2+, com F-. Né? O flúor tem tendência a formar um ânion 1-. Então, o 2 vem para cá, escorregou, 1 vem para cá. Você teria o CaF2, fluoreto de cálcio. Beleza? Então, eis o esqueminha de formar, né, a fórmula de um determinado sal. E aí você confirma a letra B de bola. Olha lá. AlOH3, Li2CO3, CaF2. Fim de papo. Beleza? Questão 58. Mais uma de continha e mais uma que a gente pode usar o quê? Aquela malandragem que nos é peculiar, né, queridos? Vamos nessa. Questão 58. Estamos quase chegando no fim já. Para determinar a fórmula de um hidrocarboneto gasoso, uma amostra de 0,6 litros dessa substância foi completamente queimada na presença de excesso de gás oxigênio, gerando exclusivamente 4,4 gramas de gás carbônico e 1,8 gramas de water. Considere que nas condições em que essa determinação foi realizada, o volume molar dos gases é igual a 24 litros por mol. E vamos fazer mais. Gente, ele está dizendo que 1 mol de gás tem 24 litros. Isso é uma informação relevante pra caramba. Porque se ele disse para você que tem 0,6 litros do hidrocarboneto, isso corresponde a quantos mols? Não sei, chama de X. Mas eu sei que se eu tivesse 24 litros, eu teria 1 mol. Então dá para descobrir quantos mols correspondem a X. E aí você vai fazer essa conta. X vai ser, e aí você faz 0,6 sobre 24. 0,6 sobre 24, deixa eu fazer aqui rapidão, isso dá 0,025 mols. 0,025 mols do hidrocarboneto. Tá comigo? Beleza. 0,025 mols. Aí ele disse que essa quantidade gerou 4,4 gramas de gás carbônico. Vamos fazer o seguinte, vamos calcular a massa molar do gás carbônico, do CO2? Pega na tabela lá, né? Carbono, 12. É um carbono, 1 vezes 12, mais 2 oxigênios, cada um com massa 16. Isso dá 44 gramas por mol. Então pensa comigo. Se a massa molar do CO2 é 44 gramas por mol e você tem 4,4 gramas de gás carbônico, quantos mols você tem? Dá para fazer de cabeça? Né? Se 44 gramas, você poderia usar a formulinha, né? O número de mols é a massa, 4,4 gramas, dividido por 44. Né? Isso dá 0,1 mols de gás carbônico de CO2. Tamo junto? Tá tudo bem? E aí você faz a mesma coisa para a água. Ó, quantos mols de água? Vamos ver, 1,8 gramas de água. Da água a gente já meio que sabe decorado, né? A massa molar. A massa molar da água são 2 hidrogênios, 2 vezes 1, mais 1 oxigênio, 1 vezes 16. Lembrando que essas massas são as massas atômicas, você obtém na tabela periódica. 16 mais 2, 18. Então a água tem 18 gramas por mol. 18 gramas por mol. Então vem comigo, 18 gramas por mol, qual o número de mols de água? Tinha 1,8 gramas, então é eminho, massa da amostra, sobre emão, 18. Isso mostra que tem também 0,1 mols de água. Aí você pensa, como é que eu vou, a partir dessas informações, determinar a fórmula molecular do hidrocarboneto em questão? Aí a gente vai para uma outra parte da questão. Essa vira uma questão um pouquinho mais difícil, então, você está percebendo. Ele está dizendo
que essa substância foi completamente queimada. Completamente queimada, isso significa uma combustão completa. E como é que funciona mesmo uma combustão completa? Você vai ter o hidrocarboneto. Como eu não sei quantos hidrogênios e quantos carbonos, eu vou chamar de CXHY. Pode ser? CXHY mais uma certa quantidade de oxigênio, formando uma dada quantidade de gás carbônico e uma dada quantidade de água. Fez sentido? Fez sentido. Aí pensa comigo. Eu já descobri que a gente tinha 0,025 mols desse hidrocarboneto. Eu descobri que a gente tem 0,1 mols de CO2 e tem 0,1 mols de H2O. Certo? Certo. Se eu sei essa proporção em mols, cara, eu posso transformar essa proporção numa proporção de números inteiros. Vê se você está me acompanhando. Vamos multiplicar tudo isso aqui por 10, por exemplo? Ou multiplicar por 100? Tanto faz. Porque daí, ao multiplicarmos, eu acho que a gente consegue enxergar com um pouquinho mais de facilidade. Quer ver onde eu estou querendo chegar? Vamos multiplicar por 10 primeiro. Por 10, eu vou ficar aqui com, multiplicando por 10 vezes... Não, vou multiplicar por 100 de uma vez. Multiplica por 100. 0,025 vezes 100, isso dá 0, correu 1, 2, isso dá 2,5. Vou botar aqui em verde. Se eu tenho 2,5 mols do hidrocarboneto, aqui eu multipliquei por 100, então eu formo 10 mols de CO2 e 10 mols de água. Pronto. Fica mais fácil do que ficar lidando com o número com vírgula. Só fiz isso por esse motivo. Multipliquei todo mundo por 100. Não muda a proporção. Então pensa. Concorda comigo que todos os carbonos que estão aqui têm que estar aqui? Tem. Então, 2,5 vezes x, que é o número de carbonos que você tem no reagente. 2,5 mol vezes x carbonos. Tem que ser igual a 10. Olha como fica de boa. 2,5 vezes x, 2,5 mols do hidrocarboneto vezes x carbonos tem que dar 10 mols de carbono, que é o que você tem de CO2. Então, o x vai ser igual a 4. Pronto, você descobriu o valor de x. X igual a 4. Não é bonito assim? E agora, hidrogênios. Vê se você concorda comigo. Todos os hidrogênios que você tinha no reagente vão aparecer aqui na água. Então, 2,5 vezes y, 2,5 vezes y, que é o número de hidrogênios. 2,5 mols de hidrocarboneto vezes y hidrogênios. Isso tem que ser igual a... Quantos hidrogênios eu tenho no produto? São 2 hidrogênios por molécula de água. Se tem 10 mols de água, vão ser 10 vezes 2 hidrogênios. 20, portanto. Né? Então, o y vai ser igual a 8. 2,5 vezes 8 é 20. Y igual a 8. Então, você acabou de descobrir que o seu hidrocarboneto é o C4H8. Opa! Concorre à questão mais difícil da prova, você concorda? Não dá para dizer que é uma questão simplesinha, porque você precisava, primeiro, passar tudo para número de mols para não se confundir. Entender a proporção, entender que é uma reação de combustão, e aí você relacionar número de mols de carbono no reagente igual a número de mols de carbono no produto, número de mols de hidrogênio no reagente igual a número de mols de hidrogênio no produto. Aí, fim, mas concorre, não sei se você concorda comigo, concorre, é uma das mais difíceis da prova. Então, é o C4H8, letra D de dado, olha lá, C4H8, foi. Beleza? Ó, estamos chegando na penúltima. O comprimento de ligação é a distância entre os núcleos de dois átomos ligados e está relacionado ao tamanho dos átomos, raio atômico e a quantidade de pares de elétrons envolvidos na ligação. Considere a molécula de etanoato de metila, que está dada ali. E ele quer saber os comprimentos das ligações CH, CC, C simples O e C dupla O.
Primeira coisa, queridos, isso eu acho que você lembra bem. Se você compara carbono, ligação simples com oxigênio, carbono, ligação dupla com oxigênio, a ligação dupla é mais curta do que a ligação simples. Então a distância, o comprimento de ligação é menor. Ligação simples é mais longa, ligação dupla fica mais curta. Ligação tripla é mais curtinha ainda. Os átomos ficam mais perto quanto maior o número de pares eletrônicos envolvidos na ligação. Só de saber isso, será que já não tem como eliminar alternativas? Porque você sabe, então, que a distância de ligação C simples O tem que ser maior do que C dupla O. Tem que ser maior. Então, onde não for maior, você já corta. Olha a letra B. Aqui 122 é menor do que 143. Não pode. C simples O é maior. Então, ó, vou marcar aqui para você ter mais clareza em enxergar. Então, aqui, ó, é dessa que eu estou falando em verde. Então, você pode cortar todas as alternativas em que o verde é maior do que o lilás aqui. Ó, vou marcar o lilás. Onde o verde menor, né? Você pode cancelar as alternativas em que o verde é menor do que o lilás. Então, 122 na letra B é menor do que 143. Está fora. 143 é menor do que 154. Está fora. Letra D. 154 maior do que 110. É uma possibilidade. Mas a letra E está fora. 110 menor do que 154, sendo que eu sei que a ligação simples é mais distante, o comprimento da ligação simples é maior do que o comprimento da ligação dupla. Se eu já soubesse disso, já eliminava 3 alternativas. Aí ele pediu para levar em consideração que a distância entre os núcleos de 2 átomos influencia no comprimento da ligação. E aí você tem CH e CC. CH, pensa, um átomo de carbono. Pensa que o tamanho do átomo de carbono é esse. E aqui nós temos um átomo de hidrogênio. Vamos supor que seja esse tamanho. Certo? Bom, deixa eu fazer maiorzinho aqui. Não ficar mendigando espaço. Vamos colocar aqui. Vou botar o carbono em laranja. Vamos fazer um formatinho bonito. Carbono. Carbonão, bonito. E aqui um hidrogênio. Vamos colocar um hidrogêniozinho aqui, certo? Então aqui eu estou representando carbono, aqui no azul eu estou representando hidrogênio. E a distância de ligação eu vou representar aqui, ó, entre o núcleo de carbono com o núcleo de hidrogênio, certo? Agora, imagina que eu pegue 2 núcleos de carbono só. Imagina que eu copie aqui só o carbono. Deixa eu copiar. Deixa eu colar aqui 2 carbonos e fazer bonitinho. Carbono. Aí eu vou colar outro carbono e vou jogá-lo aqui. Aqui eu tenho carbono ligado com outro carbono. Aí são 2 átomos grandes, né? Compara ali carbono, hidrogênio e carbono com carbono. Pô, a distância de ligação entre 2 carbonos acaba sendo maior do que a distância de ligação entre um carbono e um hidrogênio, pelo próprio tamanho do átomo de hidrogênio. Vê se faz sentido para você. Certo? Então, com isso, queridos, vocês já entendem que a distância CH é menor do que a distância carbono-carbono. Só de saber isso, você já consegue marcar a letra A. Entendeu? Por comparação, a distância carbono-hidrogênio precisa ser menor do que a distância carbono-carbono. E aí, consequentemente, se você quisesse analisar, comparar carbono-carbono com carbono-oxigênio, ligações simples, você teria que usar a seguinte informação. Eu sei que o raio atômico diminui quanto mais eu ando para a direita no mesmo período. Então, era importante daí você lembrar que o átomo de oxigênio tem um raio menor do que o átomo de carbono. Então, se o oxigênio é menor que o carbono, a distância de ligação carbono-oxigênio vai ser menor do que a distância de ligação carbono-carbono, o que fecha direitinho com a letra A. Só que você nem precisava dessa comparação ir tão a fundo. Era só você lembrar, carbono e hidrogênio é pequenininho perto do carbono.
E carbono com outro carbono já é uma distância maior de ligação. Marquei letra A, acabou a questão. Eu acredito que fosse isso que a FAMERP queria. Nem queria que você fizesse realmente a comparação carbono-carbono, carbono-oxigênio. Se você soubesse essas duas, você já conseguia chegar na alternativa correta. Suave, gente? Ultiminha, hein? Questão de cinética química. Bem gostosinha. Olha só. O estudo cinético de determinado processo químico permitiu a construção de coordenadas de reação, como a ilustrada no gráfico. Então você tem a reação, olha lá os reagentes, vou dar zoom aqui, ó. A2 mais B2 formando 2AB. A2 mais B2 formando 2AB. Pessoal, o ΔH da reação é o que está representado em Z aqui, ó. O Z é o ΔH da reação. E essa reação é um ΔH, tem um ΔH negativo. É uma reação exo. Tchê, como é que você sabe disso? A entalpia dos produtos está num patamar menor do que dos reagentes. Sempre que a entalpia dos produtos for menor que a dos reagentes, eu estou falando de uma reação exotérmica. E a diferença entre os patamares do reagente e do produto é justamente o ΔH da reação. Beleza. E você está vendo duas curvas. Curva 1 e curva 2. Curva 1 vermelha, curva 2 verde. Qual a diferença entre elas? Não é no ΔH. A diferença está no quanto sobe. E lembra o que significa essa subida? Essa subida é a energia de ativação para a reação acontecer. A energia necessária para formar o complexo ativado e aí sim chegar no produto. Então, a reação 1 tem uma energia de ativação maior. O X, que está aqui, ó, o X, ele representa a energia de ativação da reação 1. O Y, ele vai representar a energia de ativação do segundo processo. E o que a gente tem entre o primeiro e o segundo? Cara, normalmente, quando você tem um gráfico desses, em que você tem a mesma reação acontecendo por caminhos diferentes, com energias de ativação diferentes, você tem a presença de um catalisador. O que um catalisador faz? Acelera uma reação. Como ele faz isso? Diminuindo a energia de ativação. Então, a reação 2 é a reação catalisada. É a reação na presença de catalisador. Ela ganha um atalho. Em vez dela ter que subir até lá em cima, onde a 1 chega, ela acontece por um atalhozinho, e por isso ela é mais rápida. Né? Um pensamento simplificado, mas a ideia é essa. Quanto menor a energia de ativação, mais rápida é a reação. Então, se você colocar um catalisador, ele diminui a energia de ativação. Vamos ver o que ele fala para a gente na questão? De acordo com a análise do gráfico, verifica-se que, letra A reação ocorre pelo caminho 2 devido à presença de um catalisador liberando energia, diferentemente do caminho 1, que é endotérmico. Mentira! Catalisador não altera o ΔH da reação. Perceba, tanto para o caminho 1 quanto para o caminho 2, o ΔH é sempre o mesmo, que vai ser aquele Z que a gente apontou ali. Não tem essa. Letra B. Quando a reação ocorre pelo caminho 1, o reagente A2 é consumido mais rapidamente do que quando ocorre pelo caminho 2. Mentira! A gente sabe que o caminho 2 é o atalho. A reação é mais rápida pelo caminho 2. Então, o consumo do reagente vai ser mais rápido no caminho 2. Letra C. A reação é endo. Acabou. Já nem continua. A gente já viu que a reação é exo. Não importa o caminho que ela faça. Letra D. Devido à atuação do catalisador, o caminho 2 apresenta menor energia de ativação igual a Y, que é justamente aquela energia que vai do patamar do reagente até o topo, do que o caminho 1, cuja energia de ativação é X. Perfeita letra D, queridos. Letra D a gente marca com alegria e satisfação. O catalisador acelera a reação, diminuindo a energia de ativação. E letra E, a reação é exo, até aí tudo bem, e libera a energia dada por X mais Z, por mol de A2 consumido. Mentira. O ΔH da reação é Z. A cada mol de A2 consumido, liberaria Z de energia. Fim de papo, letra D, a nossa resposta. Fechou?
Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa resolução, e aí fica de novo aquele meu pedido para você deixar um comentário se essa resolução te ajudou a esclarecer algumas ideias, deixar o seu like aí no vídeo, para que a gente continue, né, para que eu seja incentivado a continuar fazendo esse tipo de vídeo bacana para vocês, tá bom? Pessoal, beijos e abraços, se cuidem por aí, valeu, falou!